Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Brasil. Meu muito obrigada a você que toda quarta-feira está aqui conosco, Programa Livremente, com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com a nossa missão. Você sabe que esse programa, querido ouvinte, ele tem uma missão. A nossa missão para com você toda quarta-feira é trazer para você temas e assuntos que levam você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem esse propósito e ele traz para você a percepção de um processo terapêutico, porque o Livremente, você sabe, é a sua terapia pela rádio. E hoje nós vamos falar de um assunto que vai interessar a você. Preste atenção aí, você que é mamãe, você que é papai, você que é educador, você que está aí com a sua criança em casa, teu sobrinho, teu irmão caçula. Hoje o assunto vamos falar de crianças. Gente, o adulto, nós sabemos que precisa de inteligência emocional. Se fala muito de inteligência emocional e os adultos precisam para poder lidar e controlar suas emoções, principalmente em momentos e situações de conflitos. Então, inteligência emocional é muito importante. E se fala muito, os coaches falam bastante desse processo de inteligência emocional. Agora, e a criança, hein? Tem como desenvolver inteligência emocional na criança ou na infância? Bom, para responder a essa pergunta, nós convidamos hoje a psicóloga infantil Luana Ferraz Zanata. Além de psicóloga, ela também é educadora parental. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Bom dia, Rose, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. O prazer é todo nosso. E, Luana, que a gente sabe que o adulto tem que ter inteligência emocional, a gente já sabia. Agora, tem como desenvolver inteligência emocional na criança? Tem sim, Rose. Na verdade, é na infância, né, que os pais podem e devem aproveitar essa fase tão importante das nossas vidas para ensinar as crianças a lidarem com as suas emoções. Afinal de contas, isso é inteligência emocional, né? Então, hoje na fase adulta, o que a gente costuma fazer? Costuma ler, comprar vários livros, né? Como se tivesse ali uma fórmula mágica de desenvolver a inteligência emocional, quando na verdade esse é um processo que pode ser desenvolvido desde a infância. Agora, interessante, porque vou falar como mãe e vou falar como pessoa adulta que tem criança em casa. Na verdade, os adultos, eles pensam em colocar a criança em um mundo colorido, em um mundo que não tem problema. Geralmente o adulto não participa dos problemas da família para a criança. A criança é o príncipezinho, é a princesazinha. E aí, qual é o limite disso? Como é que a gente elabora isso? Então, Rose, muito bacana a sua pergunta. Na verdade, todos os dias nós temos a oportunidade de desenvolver essa inteligência emocional dos nossos filhos, principalmente naqueles momentos desafiadores, né? Naqueles momentos das birras, dos maus comportamentos. O que a nossa educação, e aí eu vou colocar a nossa educação tradicional, tá? Ela costuma calar, silenciar. Então a gente, com o nosso imediatismo, quando a criança ela tá ali no meio daquela birra ou tendo aquele mau comportamento, vamos pensar uma mãe e um pai no shopping, quando o filho se joga no chão porque quer comprar aquele brinquedo. Qual é o nosso movimento quase que instantâneo?
de parar aquele comportamento. Então, né, algumas mães falam, engole o choro, levanta, não chora, ou então vai para o seu quarto de castigo. E com isso, a gente não ensina a criança a lidar com as suas emoções. Então, a gente perde a oportunidade de ensinar a criança a lidar com a tristeza, com a frustração, com a raiva. É só lembrar da nossa infância, né? Quando a gente ali tinha alguma situação que a gente não conseguia dar conta, que a gente começava a chorar, que fazia aquela birra. O que os nossos pais falavam pra gente? Engole o choro, vai pro quarto. Então, assim, nós somos uma geração que nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. E hoje em dia, na fase adulta, a gente sabe muito bem o preço alto que a gente paga por isso. Então, na nossa época, a gente não podia falar como a gente se sentia, expressar realmente, né? Então, é muito importante nesses momentos, na verdade, eu costumo dizer que todo desafio de comportamento é uma oportunidade de estar ensinando alguma habilidade para a criança, principalmente as socioemocionais. Você falou uma coisa bem legal que é a respeito da birra. E toda criança pequena, aparentemente, ela tende a fazer um pouco de birra ou ser um pouquinho birrenta. É normal fazer birra? Tem uma idade que isso é normal? Ou tudo que passa do tempo? Porque, ouvinte, é o seguinte, na psicanálise, né, que é a nossa área, o que Freud ensinou para a gente? E para a psicóloga também que está aqui conosco. Tudo tem seu tempo. E todos nós passamos por processos castrativos. Por exemplo, nasceu, mamar no peito. Mamou no peito, mas tem uma hora de parar de mamar. Tem uma hora que usa fralda, mas tem uma hora que vai ter que sair da fralda. Então, todos esses processos, na criança, o pai e a mãe, eles são responsáveis de ficar atentos a tudo isso e também a ajudar aquela criança a mudar de fase. Então, Luana, a birra tem um período em que é normal? Como o pai e a mãe lidam com essa birra ou com essa criança birrenta? Tá, então, Rose, é importante a gente saber que as birras são comportamentos, agora os ouvintes podem até achar, tomarem um susto, né? Mas são comportamentos esperados nas crianças. Até mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Passou dos 3 anos, a gente já chama de mau comportamento, né? Mas eu acho que muito mais do que o rótulo, se é birra, se é mau comportamento, o que a gente precisa estar atento? É que o comportamento, na verdade, é a maneira que a criança tem de comunicar que ela não está conseguindo dar conta de algo. Então meu filho com 2 anos e meio, com 3, com 4 anos, ele precisa entender que ele pode ou que ele não pode. Primeiro, é muito importante a gente entender em que fase de desenvolvimento a criança ela se encontra. Então, por exemplo, crianças até 4 anos, 5 anos, elas não têm a compreensão, e isso é a questão da cognição da criança, né? De assimilar o não. Então, às vezes, a gente quer que a criança entenda determinada fala nossa enquanto pais, que a criança ainda não tem condições fisiológicas de corresponder às nossas expectativas, né? E aí, muitas vezes, os pais se frustram, os pais começam a colocar rótulos na criança, né? Então, como você usou, criança birrenta, criança mal educada. Só que enquanto a gente só se preocupar em lidar, né? Em limitar o mau comportamento, eu sempre faço a seguinte pergunta no meu consultório para as famílias, né? Tá, então você só precisou colocar o seu filho de castigo uma vez e nunca mais precisou? Porque aquilo se resolveu? Não, Luana, eu sempre coloco ele de castigo. Luana, eu sempre preciso tirar o tablet. Então, isso significa que a gente não está lidando com a mensagem que está por trás do mau comportamento. A gente fala que todo comportamento tem um objetivo por trás. Então, na maioria das vezes, são 2 objetivos, né? Ou a questão emocional ou a questão fisiológica. Luana, o que seria a questão fisiológica? Sono, fome, cansaço. E isso gera um desconforto na criança e ela está muito mais propensa a ter um mau comportamento ou a fazer uma birra. Ou emocional.
Rose, se eu te disser que na maioria das vezes o que está por trás do mau comportamento é uma necessidade emocional, e a necessidade emocional é de quê? A criança se sentir amada, aceita e importante. Não só a criança tem essa necessidade, né? Mas nós, enquanto adultos, também temos. Todos nós queremos nos sentir amados, aceitos e pertencentes. E quando a criança ela não se sente dessa forma, ela adota de maneira equivocada um mau comportamento com o objetivo de voltar a se sentir assim. Então, quando a gente passa a ter esse olhar para o mau comportamento, é muito mais fácil eu, enquanto mãe, perceber que aquele mau comportamento não é de propósito, não é para me ferir, a criança não quer te tirar do sério, a criança ela não tem, né, esse pensamento todo sofisticado de querer tirar você do sério. Não é por isso, é uma maneira que ela tem de pedir a nossa ajuda. Só que o que acontece? A gente, enquanto vem desse padrão da educação tradicional, né, muito autoritário, a gente quer controlar, a gente quer silenciar, a gente quer calar. E aí, a gente sabe hoje, enquanto adultos, o quanto que isso nos custou, né? Então, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? Quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, o que a gente faz? A gente vai na farmácia e compra um ansiolítico. Então, mais uma vez, eu não estou tratando a causa, eu estou silenciando. Então, por isso que é tão importante ensinar desde cedo como lidar com as emoções, né? E isso faz parte da inteligência emocional, sim. Vamos recapitular. Então, uma criança faz birra até, ouviu, né, querido ouvinte? A criança até 2 aninhos e meio, 2 anos é bebê ainda, né, gente? Vamos dar uma folguinha. 2 anos ainda é bebê, tá saindo das fraldas, tudo bem. 2 anos e meio até 3 anos. Então, a criança faz ali aquela birra. Pelo que a doutora Luana está falando conosco, então, a birra, se não for um desconforto, soninho, tá com fome, já tá cansada, não conseguiu tirar o soninho da tarde, todo aquele procedimento que as mães sabem muito bem. Na maioria das vezes, pelo que a doutora Luana está falando, muitas vezes é uma dependência, é uma necessidade, né? Uma necessidade. Isso, uma necessidade e ali emocional. Então, a criança, por exemplo, que é mimada. A criança mimada, geralmente, é associada a uma criança que faz muita birra, uma criança birrenta. Mas a criança mimada não se sente amada? Me explica isso, doutora. Okay. Porque, olha só, é mimado, é birrento. Então, se birrento é porque não se sente amado, como é que fica essa coisa da criança mimada? Sim, primeiro eu acho importante a gente entender o conceito de mimar. Mimar é fazer pela criança aquilo que ela já tem condições de fazer sozinha. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha casa, tá? O meu filho ele tem 5 anos, ele já sabe comer sozinho. Mas tem dias que ele me pede e eu falo para ele, ok, hoje a mamãe vai te dar na boca, mas isso é um mimo. Eu estou te mimando hoje. Então, isso é mimar. O problema é que a gente acaba confundindo, a gente acaba achando que se falar um não, a criança vai ficar traumatizada. Ai, meu Deus, então eu não posso. E é muito importante, né, quando eu escuto você falar, uma criança mimada, tem tudo o que quer. A gente precisa entender, mais uma vez, né, quais são as necessidades das crianças e quais são os desejos. Né? As pessoas, assim, a maioria das pessoas, né, que não tem muito, que ainda não se abriram para essa nova forma de educar, uma forma mais positiva, né, de ensinar essas habilidades socioemocionais para as crianças, ela olha isso como uma permissividade. Então, vamos entender, existem as necessidades, né? Que é essa necessidade de se sentir amado, aceito, importante, necessidade da previsibilidade, necessidade de como eu, mãe, lido com o comportamento do meu filho quando eu não tenho essas mudanças drásticas, porque às vezes a educação das crianças ela acaba sendo baseada no humor da família. Então, se hoje eu tive um dia ok no meu trabalho, eu chego em casa, eu tô com paciência, né? Eu dou o melhor de mim. Se hoje eu tive um dia péssimo, eu chego em casa, mal olho para a cara do meu filho. Já deixo ele lá na TV, dou a janta e deu. Quer dizer, não estou conectado com a minha criança.
E aí, o que a gente costuma fazer? Na verdade, quem coloca, né, os desejos nas crianças somos nós, os pais. Vou dar um exemplo bem simples. Agora, na pandemia, está todo mundo trabalhando em home office. E aí, as crianças estão em casa. E aí, o meu filho, um exemplo, chega para mim e fala: mãe, vamos brincar comigo? Mãe, olha só, peguei o Uno, vamos jogar Uno comigo? E eu falo assim: só um pouquinho, amor. A mamãe tá terminando de assistir essa aula aqui, enfim. Vai lá na cozinha, pega um biscoitinho, vai lá. Então, a criança ela começa a se desconectar da necessidade dela, lembra que eu falei no começo? Porque ela entende aquilo como errado. Então, é mais fácil eu ter isso, e aí eu começo a colocar o quê? Nos objetos. Eu troco, eu inverto, né? Vamos trazer para a vida adulta. Hoje, quantos adultos que se sentem mal vão para o shopping fazer compras? Então, a gente começa a perceber da onde vem isso, gente. Vem da infância. Então, a criança, ela começa a se desconectar das necessidades dela, do que ela está sentindo, que o que ela quer. Ela queria um tempo com a mãe. O que a mãe fez? Trocou a necessidade por um desejo. É muito fácil, quer ver? Os ouvintes vão se identificar. Quando a gente trabalha pra caramba e a gente vai no mercado no final do dia, que a gente vê aquele Kinder Ovo na prateleira, o que a gente pensa? Ah, vou levar esse Kinder Ovo para ele, né? Caramba, eu já fiquei o dia inteiro fora, né? O que a gente está colocando para a criança? Um desejo. E aí depois a gente não sabe porque a criança tem 1000 brinquedos e não brinca com nenhum. Entende? Então, é muito importante, mas por que é tão difícil, né? Porque a gente não foi uma geração acostumada com isso, né? A gente não tinha essa relação assim com os nossos pais. Então, é muito difícil, né, para algumas mães, para algumas famílias, para alguns pais, lidar com isso. Então, como que eu, enquanto mãe, vou deixar que meu filho expresse uma frustração chorando um monte se eu não suporto o choro do meu filho? Como? Então, isso diz muito mais sobre mim do que sobre a criança. Um exemplo clássico disso é que eu também sou mentora de pais, Rose. Então, eu faço sessões no consultório de educação parental. E aí, uma das demandas que chegou lá para o consultório era que o pai não suportava o choro do filho. O pai falava para mim: Luana, quando ele começa a chorar, me dá uma agonia, vai me dando uma raiva. Eu grito, eu coloco ele no quarto, eu tranco ele no banheiro, falo que ele só vai sair de lá quando ele parar de chorar. E aí eu fui trabalhando, né? E isso é bem bacana, assim, a nossa criança interior, porque hoje todos nós, enquanto adultos, temos sim. Então eu tenho a Luaninha dentro de mim, a Rose tem a Rosezinha dentro dela, né? E aí ele foi se lembrando que na infância dele, o pai dele mandava ele engolir o choro. O pai dele falava que chorar era coisa de menininha. E aí foi uma sessão até muito bonita, que ele se emocionou muito e ele se deu conta da onde vinha, sabe? Aquela agressividade dele, aquele comportamento violento, muitas vezes com a criança, né? Que vinha lá de trás, da infância dele. Então, a partir do momento que essa ficha caiu, que ele se conectou e mais que ele se permitiu chorar também, porque era um adulto que não se permitia chorar, ele falou para mim: Luana, agora, né? E aí passou alguns meses, ele falou: cada vez que o meu filho chora, que eu acolho esse choro, é como se eu me acolhesse na minha infância. Então, assim, é um processo que a gente precisa, quando a gente começa a estudar, quando a gente se envolve realmente, tudo vai fazendo sentido. E aí a gente pega, e quando a gente olha, né, para a nossa sociedade hoje, tudo que acontece na infância, ela volta integralmente para a nossa sociedade. E aí a gente vê hoje na fase adulta, né? Como que a nossa sociedade está doente. Então, assim, a infância é o chão que a gente pisa pela vida inteira. Então, eu, enquanto mãe, enquanto pai, perceber que eu tenho uma responsabilidade emocional sobre o meu filho, isso é muito importante e, com certeza, vai fazer toda a diferença para essa criança no futuro. Olha, com certeza tem aí os ouvintes, você que é homem, com certeza você já ouviu muito aí do seu pai, porque era isso aí, eu não sei, a sociedade, né, o mundo tem mudado bastante. Mas na minha educação, na minha casa, sim, os meus irmãos, né, tenho 2 irmãos homens,
Os meus irmãos era aquela coisa, homem não chora, homem não Uhum. chora, isso é coisa de menininha. Agora, doutora Luana, quando a gente sabe que um choro é normal? Quando o choro de uma criança tem que nos preocupar? A senhora relatou isso, meus irmãos ouviram esse caso. Eu também escuto de muitas pessoas que o choro incomoda, que a criança é chata, que não tem nada, não está com fome. Geralmente o adulto relata isso. Não está com fome, tem de comer, tem brinquedo, tem isso, tem aquilo. Está chorando por quê? Tem O que... você? Tem Não, você? Tem esse então... pai? Tem essa mãe? Uhum, Porque tem muito disso, né? A gente é, acha que, às vezes, eu tenho essa sensação, assim, que o filho, ele acaba sendo mais um checklist do dia. Check, fiz, uhum, fiz, uhum. fiz. Só que não é isso, né? Algumas famílias perguntam, Luana, eu trabalho pra caramba, será que eu vou traumatizar meu filho? Eu falo, sabe quando que você vai traumatizar o seu filho? Quando você chega em casa do trabalho, você dá um beijo na testa dele e vai pro Instagram. É assim que você vai traumatizar o seu filho. Porque quando a mãe e o pai estão no trabalho, a criança pensa, tá, meu pai não está aqui comigo porque ele está no trabalho. Mas quando ele chegar, a gente vai brincar, a gente vai estar junto, a gente vai fazer, vai acontecer. Então, a gente mata a autoestima da criança dessa forma. E aí a gente fica achando às vezes que autoestima é só eu elogiar, só que autoestima não tem nada a ver com elogio, pelo contrário, né? Quando a gente foca no elogio, a gente está ali colocando uma relação de dependência de aprovação do outro. E autoestima não é elogiar. Então, autoestima é quando a criança ela tem a crença de que ela é importante, de que ela consegue, de que ela dá conta. E como que a criança dá conta? Com o apoio da mãe e do pai. Então, quando você fala, né, como é que eu sei quando o choro tá demais, se não tem nada, né? O choro é uma forma de comunicação. Não tem nada? Como assim? Não tem? Ah, Luana, mas não tá com fome, não tá com sono, né? Será que ele tem você? Será que Será que você está conectado com o seu filho? É só a gente pensar, né? Sabe aquela amiga que a gente adora? Que liga pra gente, pede algum favor, a gente prontamente faz? Então, isso aí é uma dica importante que eu vou dar agora para as famílias. Quer que o seu filho coopere com você? E cooperação é diferente de obediência, porque quando eu estimulo a cooperação na minha casa, eu levo em conta o que eu sinto e o que a criança sente. Quando eu quero a obediência, eu não estou nem aí para ela, o que importa sou eu. Entende? Então, quando, quando eu tenho essa percepção de que, caramba, é a cooperação, como é que a criança coopera comigo quando eu estou mais conectada com ela? Então, um dos princípios da disciplina positiva é exatamente esse. É a conexão antes da correção. Agora, tem muitas famílias que mal veem a criança, né? Estão o tempo todo em casa, mas estão no home office, ou então agora as crianças já voltaram para a escola, enfim. E aí, quando eu vejo meu filho, eu estou o tempo todo, não faz isso, não faz aquilo, não sobe, E eu pergunto, né, cadê o tempo de qualidade? As famílias falam, Luana, mas ele tem tudo. Mas eu brinco com ele de noite. Brincar como? Ele senta num sofá num tablet e eu no outro sofá no tablet. E eu falo, cadê o olho no olho? Cadê o sentar no chão? Cadê o encostar na criança? Sabe? Então, assim, a gente está se distanciando cada vez mais, e a nossa educação tradicional, ela faz isso, ela acaba criando uma distância entre os pais e as crianças, então ela afasta a criança no momento que ela mais precisa da gente. Então, eu acredito muito que esse seja um dos principais motivos que os nossos adolescentes, quando eles têm um problema, eles não vêm até a gente, eles ficam no quarto. Onde eles aprenderam isso? Na infância. Porque a maioria das famílias, quando a criança faz alguma coisa, alguma birra, vai para o quarto de castigo. E é no momento que a criança mais está precisando da nossa ajuda, é só a gente pensar. Quando a gente está numa briga com alguém, a gente não sente um desconforto? A birra, o mau comportamento, ele gera isso para a criança também. Ele gera um desconforto grande. A criança, ela não consegue se autorregular.
Nós adultos, sim. Então, na hora que a criança está ali agitada, virar para ela e falar, se acalma, respira, não vai adiantar. Primeiro a gente precisa fazer essa criança voltar a se sentir bem. Como que a gente faz? Na hora que seu filho, agora os ouvintes também vão tomar outro susto, na hora que seu filho está lá, tendo uma birra ou aquele mau comportamento, é eu, enquanto mãe, virar para ele e falar assim, olha, meu amor, eu estou percebendo que você está irritado, que você está bravo. O que você acha de ir lá no seu quarto brincar? O que você acha de brincar com a mamãe na sala? Luana, não vou perder a minha autoridade? Mas eu falo, olha, quando você grita, quando você bate, você já perdeu a sua autoridade. Então, o que eu estou ensinando? Mais um ponto da inteligência emocional. Que primeiro eu preciso me acalmar, me sentir bem, para depois focar numa solução. Porque a gente não faz nada certo no auge da nossa emoção, da nossa raiva, né? Então, assim, é a gente começar a entender, assumir a nossa posição de mãe e de pais, enquanto adultos, enquanto pessoas que a gente sim, né? E isso fisiologicamente. O nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da nossa frente do cérebro, ele é desenvolvido. Então, das mulheres lá por volta dos 23 anos e os homens dos 24, 25. Então, isso nos dá a capacidade da gente se acalmar nas situações difíceis. A criança não. A criança, eu sempre falo, né? O cérebro reptiliano tá ali a mil. É emoção pura. Se para nós, adultos, já é difícil a gente se acalmar na hora daquele mau comportamento, imagina para as crianças. Né? Então, assim, quanto é importante a gente hoje correr atrás das informações. Saber que existe, sim, uma forma. Eu sempre falo, eu tenho um curso também para os pais chamado Amor em Ação, e eu sempre falo no curso que a gente estuda para tanta coisa. Para tanta coisa. Por que não estudar para maternidade? Por que não estudar baseado aí no que existe de mais moderno e mais do que isso, comprovado cientificamente, né? Então, a neurociência está aí. A neurociência comprova cientificamente que crianças que são educadas na base do castigo, da punição, das palmadas, da ameaça, do grito, o prejuízo que elas têm. Gente, olha, muita coisa aí reveladora, hein? A doutora Luana estava falando aí, eu fiz uma viagem para o passado, porque realmente a educação dos nossos pais era sempre aquela coisa de deixar a criança só com o olhar, o pai a gente já temia o pai só no olhar e eu sou desse tempo. Isso, o meu pai ele fala isso para mim, né? Porque antigamente o meu pai me olhava e era o suficiente. Aí eu perguntei para ele um dia, tá, por quê? Depois do olhar vinha o quê? Aí ele falou, vinha varinha nas pernas. Eu falei, então era pelo medo que o senhor obedecia, não porque de fato o senhor respeitava. Né? E medo é muito diferente de respeito, né? Então, assim, e hoje é só a gente pensar, né? Poxa, essa falta de empatia, essa falta de respeito que as pessoas têm umas com as outras, né? Aonde a gente aprende isso? A gente aprende lá na nossa infância. Então, assim, não adianta eu hoje achar que eu vou lá no mercado, vou comprar. Pronto, a minha inteligência emocional. Comprei 3 livros, uau, agora a inteligência emocional está dentro de mim. Não, é todo dia. A gente precisa parar, a gente precisa refletir realmente. Gente, passa rapidinho. Eu vou chamar o intervalo aí rapidinho, a gente volta já já. Não sai daí, não.